Vou receber agora, e olha, muita gente pediu para ele vir aqui, muita gente. Paulo Rubens Santiago, ele é professor da Federal de Pernambuco, mestre e doutor em educação, e ele tem uma história interessante que ele relaciona a educação com economia, macroeconomia, financiamento da educação com o orçamento global dos governos. É muito interessante essa abordagem dele. Ele hoje é filiado à Rede, foi vereador em Recife, foi deputado estadual e deputado federal já faz um tempinho. Ele deixou um mandato dele, acho que foi o último mandato de deputado federal em 2014 e dedica-se à vida acadêmica e à participação política na sociedade, né, na luta da sociedade. Como diz aqui o canal de ET, seja bem-vindo, professor Paulo Rubens Santiago. Muito bem-vindo, que bom que você está aqui. Bom dia. Muito bom dia, Mauro, bom dia a todos que nos acompanham. Eu vim assistindo nos últimos minutos a participação do Gustavo e do Alide, quero expressar o meu respeito, a minha solidariedade, meu apoio à luta palestina e dizer que nós aqui em Pernambuco também estamos participando, acompanhando, realizando debates, realizando atividades em solidariedade ao povo palestino, combatendo a atuação nazi-sionista do governo de Israel, porque não há como nos posicionarmos de outra forma. Então, embora os companheiros já tenham saído do estúdio, eu quero deixar o meu abraço e minha solidariedade, dizer que estamos juntos e juntas nessa luta pela democracia no plano mundial, pela liberdade do povo palestino, pela Constituição do Estado palestino, e é fundamental que o Brasil inteiro se levante contra essa atitude nazi, fascista, sionista do governo de Israel. Duda Freire já grita, provavelmente lá de Recife. Que bom ver Paulo Rubens aqui. Legal, Duda, que bom que você está aqui com a gente também. Eu vou fazer, Gustavo, ou Paulo, estava entrevistando o Gustavo. Paulo, eu vou fazer um parênteses na nossa conversa, foi uma falha minha, eu devia ter falado disso antes de você entrar, que foi as pessoas expressando preocupação em relação a Laura Sabino. Laura Sabino é uma jovem ativista. Nossa, gente, conheci a Laura Sabino desse tamanho assim, acho que a primeira vez que ela participou numa live foi quando eu estava lá no Brasil 247, ficamos grandes amigos ao longo dos anos, e aí deram essa notícia que eu não estava sabendo. Ela foi atacada, realmente gravemente atacada pelo irmão, que é um bolsonarista radical, um sujeito de extrema direita, que saiu essa reportagem hoje na agência pública. Influenciadora Laura Sabino sobrevive à tentativa de assassinato e sofre ataques nas redes. A tentativa de assassinato foi, lamentavelmente, pelo próprio irmão. Aconteceu 14 de março, sexta-feira. Ela estava em casa estudando em Belo Horizonte, quando ela foi atingida por 9 golpes de faca desferido pelo irmão, que tentou queimá-la viva. As facadas perfuraram seu abdômen, braço e ombros. É isso aí. É uma tentativa de feminicídio contra ela. Ela tem quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais, e depois desse ataque, do irmão, está sofrendo, terrível. Ela sofreu um ataque nas redes também, impressionante. O pessoal às vezes vê que eu estou olhando fora, né, da câmera aqui, é porque estou aqui agitando ao mesmo tempo minha função aqui de editor, produtor, perguntador e jornalista. Então já mandei uma mensagem para a Laura, tá? Vou ligar para ela hoje à tarde. Ela disse: sim, há 3 meses fui esfaqueada e quase queimada viva, estou bem, concentrei tanto em me proteger das ameaças que vinham de fora, né, fora do círculo familiar, que percebemos tardiamente que meu irmão estava arrebanhado por esse discurso, mas agora estou bem. Então fica aí nossa solidariedade à queridíssima Laura Sabino. Bom, Paulo querido, aqui não é o tema nosso aqui. Tiago tem que ser liberto, temos que ir para as ruas cobrar o governo Palestina livre. Paulo, um tema nosso aqui, e eu pensei, porque eu vou te provocar hoje em relação tanto ao tema da economia, quanto ao tema da educação, quanto ao tema da política econômica e da economia política,
que vincula as duas questões. Você falou que o meu sinal está cortando muito. Gente, está cortando muito para vocês ou é mais para o Paulo? Você está conseguindo me entender, Paulo, ou não? Eu entendo sim, mas de vez em quando ele corta um pouco, fica a Tá. bolinha rodando, aí depois você volta. Tá. Eu acho que aparentemente é a sua conexão. Acho que é a sua conexão aí, mas a gente vai sobreviver, com toda Conexão? certeza. Acho que tá com algum probleminha na sua conexão. O pessoal tá dizendo aqui que não tá cortando, não. Eu Então estou acho aqui que. a plena, com o máximo de potência, mas vamos lá, sem problema. Vambora. Paulo, então, mais cedo nós falamos aqui sobre esta ação do governo, a ida do Haddad ontem lá à Câmara dos Deputados, a uma comissão da Câmara, que ficou essa história, né? Paulo, é Nesse um negócio período agora eu impressionante. estou sem lhe ouvir. Tá com problema aí na conexão mesmo. Vou repetir. Fica essa coisa do Nicolas versus Haddad, Haddad versus Nicolas, e o que a gente tem visto. Tá me ouvindo agora? A internet dele não tá boa. Não tá boa essa internet. Vamos ver. Paulo, tá me ouvindo? Não. Não estou te ouvindo, Mauro. Não, tá com algum problema. A tua internet realmente não tá boa. Não estou lhe ouvindo. Tá, não, tá bom. É o seguinte, nós vamos fazer assim, gente. Infelizmente, vamos remarcar. Então, para a semana que vem, para ver se o Paulo consegue vir com uma internet melhor, porque não vai dar, né? Tá essa conversa sem que ele me escute lá, não vai dar para rolar a entrevista e está cortando, de fato, quando ele fala, está congelando muito a imagem dele. Então, Paulo, nós vamos remarcar. Você pode tentar pelo celular? Pronto, pode sim, ótimo. Se temos alternativa, tenta aí, vamos ver. Eu tiro você do ar e a hora que você voltar, a hora que o Paulo conseguir entrar, então, pelo celular, a gente bota aqui para ver se vai funcionar. Vamos ver. Só me dá um sinal, Paulo, que deu certo aí, eu trago você de volta imediatamente. Se não der certo, a gente remarca para a semana que vem, sem problema, coisas da internet. Gente, essa história da Laura, realmente estou chocado com essa história, né? Muito impactante. Vou tentar falar com ela hoje à tarde. Vamos ver. Não, é o sinal do Paulo mesmo. Vamos ver se ele já conseguiu melhorar. Laura, querida Laura, e não falou nada, né? Ela ficou sofrendo. Ela teve aqui, acho que foi em fevereiro ou março, né? E até tínhamos combinado dela voltar. Vamos ver se ela. Não sei se ela vai querer falar do tema. Esses temas são, além da dor física, né? Essa coisa familiar é sempre muito, muito pesada, muito. Machuca muito, né? Como aqui, quem deu a notícia foi a agência pública desse ataque que ela sofreu do irmão dela, que é uma pessoa de extrema direita, levou 9 facadas e ele tentou queimá-la viva num ataque em março passado. Fica a nossa solidariedade, um beijão para Laura, além dos ataques que ela já sofre tradicionalmente nas redes sociais e que se intensificaram também depois desse ataque desse irmão dela. Vou tentar falar com ela à tarde, né? Ela me disse pelo WhatsApp aqui que está tudo bem com ela agora, né? E que, enfim, vou ver se trago notícia dela amanhã. Tá. Vamos ver aqui, o Paulo, estou vendo aqui a imagem dele, vamos ver. Pelo celular, ok, será que vai rolar? Tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem. Então fechou, demorou. Perfeito, maravilha. Vamos botar ele grandão aqui. Então, Paulo, de manhã, aqui estão dizendo que o irmão dela está preso. De manhã, bom, ainda é de manhã, né? 9h46. Mas mais cedo, nós falamos então aqui sobre essa ida do Haddad ontem à Câmara dos Deputados e Deputadas. E que fica esse show nas mídias progressistas e nas mídias liberais, Haddad versus
chupetinha, Haddad versus Nicolas, um xinga, outro xinga, essa coisa, e não se fala do que me parece, se eu estiver equivocado, você me corrija, ser crucial, que é ele ter falado abertamente na sessão, atacado o BPC e o Fundeb e ter dito que vai discutir o tema dos cortes do orçamento primário com o Centrão, né, com o comando ali da Câmara dos Deputados. O que tem me impressionado é como os segmentos progressistas e mesmo vários segmentos petistas têm cada vez mais acolhido e pegado para si o discurso liberal sobre a economia, Paulo. Isso tem me impressionado muito. Como é que você vê esse movimento que está acontecendo aí nos chamados segmentos progressistas e essa convergência entre ambos no olhar e na análise sobre a economia? Bom, eu concordo plenamente com você. O que nós assistimos ontem foi um mau teatro. Eu não vou falar que foi um teatro, porque o teatro é uma coisa maravilhosa. É igual quando a gente está numa discussão e alguém chama outro de palhaço. Devia respeitar a profissão circense. Palhaço é uma profissão. Pode usar outro tipo de classificação. O que nós assistimos ontem foi uma coisa vergonhosa. Em primeiro lugar, porque assim como foi feito em 2023, quando Lula assumiu, e tinha 8 meses para apresentar um projeto para as finanças públicas do país, o governo queimou etapas. O governo apresentou ali em meados de março, começo de abril, o projeto da lei complementar do novo arcabouço fiscal. O governo poderia ter esticado esse debate até agosto, que era o prazo previsto na emenda constitucional de transição, aquela que foi feita na saída de Bolsonaro e antes do Lula entrar, para mexer no orçamento de 2023, que tinha sido aprovado por iniciativa do governo de Bolsonaro. Então, o Lula queimou etapas, não explicou à população o que causa o desequilíbrio fiscal, e aí você vê uma enxurrada de reportagens, de porta-vozes, de comentaristas financeiros dizendo tem que voltar para o equilíbrio fiscal, tem que cortar o gasto público, mas ninguém explica o que é que desequilibra as contas do país. Qualquer estudante do primeiro período de contabilidade pública vai abrir o computador, vai acessar as fontes, vai reconhecer que o que desequilibra as contas públicas não são os investimentos em saúde, educação, ciência e tecnologia, urbanismo, habitação, infraestrutura econômica. Isso é uma conta de matemática que a gente aprende lá na primeira, quarta série, as 4 operações, somar, subtrair, multiplicar, dividir. O que pesa para desequilibrar as contas é a despesa financeira improdutiva. É a despesa que tem origem na política monetária do Banco Central, com o aumento recorrente das taxas de juros, na política cambial praticada pelo Banco Central, e o Brasil foi sequestrado há pelo menos 25 anos, lá desde maio de 2000, com a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, que não é uma lei de responsabilidade fiscal coisa nenhuma. Então, o que está por trás desse processo é a rendição do governo Lula à lógica do superávit primário, da prioridade ao pagamento dos encargos da dívida pública. Por quê? Porque longe de ficar nesse joguinho de torcer para um lado ou torcer para o outro lado, o que a gente tem é o seguinte: o governo propõe um aumento nas alíquotas do IOF, foi barrado pelo Centrão, pelo empresariado, pela direita, apresenta agora, como foi apresentado nos últimos 2 dias, uma nova proposta em cima da taxação das letras de crédito imobiliário e de crédito agrário. O setor imobiliário e o setor agrário já foram para cima do governo, mas não se explica para a população que o governo quer tirar de um setor da burguesia para entregar para o outro setor da burguesia, que são os rentistas. Todo esse esforço que o Haddad está apresentando em nome do Lula não é para levantar receita, para dobrar o orçamento do SUS, triplicar o orçamento da ciência e tecnologia, recuperar os investimentos na universidade pública. Não, ele está tirando de um segmento da classe dominante para entregar para um outro segmento hegemônico, que é o rentismo, que hoje comanda a execução do orçamento público há pelo menos, como eu disse, 25 anos. É só você ter a paciência de baixar no seu computador todas as leis de diretrizes orçamentárias a partir de 2001. Todas elas, desde 2001, dizem a execução, a elaboração e a execução do orçamento público tem que observar em primeiro plano as famosas metas fiscais para o superávit primário. Então, o esforço do Haddad e do Lula é sair do buraco mais fundo
do déficit primário, quando as contas não conseguem alcançar o pagamento dos juros, e ficar ali no meio do buraco, que é ficar na situação de superávit primário para assegurar a famosa e nefasta sustentabilidade da dívida pública. Isso é um escândalo. O Lula teve 60 milhões de votos, dos quais eu reputo aí 8, 10, 15 milhões de ativistas que não só foram votar no dia da eleição, mas que foram para as ruas, enfrentaram os bolsonaristas, fizeram debate, mobilizaram-se. Onde é que estão essas pessoas que agora não servem para nada? O governo não mobiliza a base eleitoral, a sua base social, para explicar que o desequilíbrio fiscal é consequência do assalto aos cofres públicos praticado pelo Banco Central, não só pelo Banco Central, porque se você redefinir, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional, onde estão lá o ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento e o presidente do Banco Central, por 2-1, o governo pode redefinir toda a política monetária. O governo pode redefinir o regime de metas de inflação, não para trabalhar com a inflação de 8%, 10%, 15% ao ano, não é nada disso. Mas o governo pode, por exemplo, em vez de trabalhar com um regime de metas para 1 ano, trabalhar para 2 anos, para 3 anos, como outros países fazem. E outra coisa, Mauro, o mais grave de tudo isso não é estabelecer uma meta para a inflação. A gente pode estabelecer. O mais grave é o diagnóstico da inflação. O diagnóstico da inflação dominante no Brasil é que a nossa inflação é 100% de demanda. Então, se você diz para todo mundo que a causa do sintoma, a inflação é um sintoma da elevação dos preços, é um problema de demanda, você vai atrás de desempregar pessoas, cortar salários, reduzir a circulação da moeda, aumentar a taxa de juros. Esse é que é o problema central. É um conflito na disputa interpretativa do que seja a inflação. Então, o Banco Central tem uma tríplice coroa. O Banco Central está lá no Conselho Monetário Nacional, ele participa do diagnóstico da inflação, ele participa da definição das metas da inflação e ele aplica um instrumento tradicional que é o aumento da taxa de juros. Então, está tudo errado. Não dá para dizer que nós tivemos uma vitória eleitoral para combater a direita e estamos praticando uma política monetária, uma macroeconomia da direita, do rentismo. Isso não pode continuar e a gente tem que sair desse falso debate entre Haddad e Nicolas, Haddad e o Centrão. E mais uma coisa, você trouxe aqui para o conhecimento daqueles que nos acompanham no debate. Quando o Haddad sinaliza um ataque ao benefício de prestação continuada e as verbas federais para o Fundeb, nós estamos discutindo isso em plena tramitação de mais um projeto de lei para o futuro Plano Nacional Decenal de Educação. Nós já fizemos 2, 2001, 2010, 2014, 2024. E o Lula mandou um projeto de lei para o Congresso, dizendo num dos seus artigos, municípios, estados e governo federal vão colocar nas suas leis orçamentárias as metas do Plano Nacional de Educação. Ora, hoje qual é a principal meta no projeto de lei do Lula, a meta 18? Alcançar 10% do PIB em investimentos em educação ao final do 10º ano de vigência do plano. Como é que eu vou sair de 5,1% hoje para 10% do PIB numa lei ordinária, que é o Plano Nacional de Educação, se acima do PNE tem a lei complementar do novo arcabouço e tem a Constituição, que lá na emenda constitucional 109 de 2021, do governo de Bolsonaro, é explícito, artigo 164, letra A da Constituição. Toda a elaboração do orçamento tem que observar em primeiro plano a sustentabilidade da dívida pública. Não é o SUS, não é desenvolvimento urbano. O Brasil vai continuar vendo as pessoas morrerem nas enchentes, ou em Pernambuco, ou no Rio Grande do Sul, ou na Bahia, ou no Morro da Oficina, em Petrópolis, como aconteceu há alguns anos, por falta de planejamento urbano, por falta de investimento nas políticas de desenvolvimento urbano. Então, é uma vergonha o que está acontecendo, e ontem eu estive reunido com o Observatório de Justiça e Paz da CNBB para construir, com várias contribuições, um manifesto que começa a circular na próxima segunda-feira, antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, que é quem decide a taxa de juros e coloca nas suas atas, eu não sei se você teve paciência ainda, Mauro, para ler uma ata do Copom,
Não, leio e trago todas aqui para a nossa turma. Trago aqui, apresento para o pessoal. Importante, importante. Você já viu o grau de subjetividade das atas? Fala da conjuntura mundial, da economia norte-americana, mas termina sempre dizendo o seguinte: para não fugir às expectativas dos agentes financeiros, às expectativas do mercado, nós temos que aumentar a taxa de juros. E eu dizia ontem, conversando com a companheira Maria Lúcia Fattorelli, uma coisa muito interessante. Parte da inflação não é provocada porque as pessoas estão ganhando muito bem. Ela é provocada por um choque de oferta. Vou dar um exemplo que as pessoas entendem. O Brasil é um grande produtor, um grande exportador de proteína animal. Carne de boi, carne suína, carne de frango. Se o Brasil exportar o maior volume de produção, vai faltar no mercado interno. Quando falta produto como esse no mercado interno, os preços sobem. Aí o Banco Central vai lá, faz uma avaliação, sobe a taxa de juros. Eu pergunto a você, como tenho perguntado em muitos debates dos quais eu participo, me diz uma coisa, quando o Brasil encher 50, 60, 100 navios com exportação de carne e o preço da carne subir aqui, quando o Banco Central subir a taxa de juros, o navio que está indo lá para a Ásia exportando carne vai dar marcha ré para trazer de volta a carne para o Brasil? Vai dar marcha ré para trazer de volta o petróleo bruto? Não vai. Ou seja, é uma sucessão de manipulações da interpretação dos fatos econômicos que quem sai perdendo, primeiro, é o povo brasileiro, é a classe trabalhadora, é a maioria da população vulnerável que está em segurança alimentar, porque não basta receber um benefício de prestação continuada, porque se você está numa economia comandada pelo rentismo, e que você reduz a taxa de investimento, reduz a produção de bens e serviços, mesmo recebendo um benefício de prestação continuada, você não vai conseguir pagar preço de certas questões, como essas que sofrem choque de oferta, ou os preços dos famosos preços administrados, a sua conta de água, a sua conta de luz, o seu aluguel, o seu plano de saúde para a classe média que paga plano de saúde, o IPTU do seu imóvel, o IPVA do seu carro, da sua motocicleta, ou seja, são preços que sobem porque tem regras próprias de correção. Não é porque você ou eu estamos ganhando muito bem, temos um excesso de moeda em conta e queremos comprar, com uma demanda gigantesca para uma oferta escassa. Não é isso. Quem decide os preços administrados não é oferta e demanda, são os contratos próprios de correção. Então, como dizia já há muitos anos o ex-secretário de Finanças de São Paulo, Amir Cair, você pode chegar durante uma época do ano, Mauro, em que 60% da inflação é totalmente insensível ao aumento da taxa de juros. Mas o que faz o Banco Central? Defende uma única teoria, a inflação de demanda, vai lá, aplica uma política monetária com altas taxas de juros irresponsável, e aí o que acontece? Tome pressão sobre o Tesouro Nacional. Porque quando você aumenta a taxa de juros, você aumenta os encargos, e aí o Tesouro Nacional tem que pagar. Mas é só o Banco Central que tem que ir para a berlinda? Não. O Tesouro Nacional é cúmplice disso. Porque o Tesouro Nacional, ele inventa programas para atrair investidores. Há um programa do Tesouro Nacional, chama-se Tesouro Mais Educação. Eu estudei isso na minha tese no doutorado. Sabe o que é isso, Mauro? As famílias de classe média, que têm uma certa sobra de receita, têm uma certa poupança, são convidadas a aplicar esse excedente de renda e riqueza na compra desses títulos públicos. Esses títulos têm 60 meses de prazo de duração. Enquanto isso, essas famílias ficam recebendo juros. E ao cabo de 5 anos, 60 meses, vão retirar tudo para quê? Para pagar mensalidade em universidade privada. Já imaginou? Dívida pública para remunerar o capital privado no ensino superior? Agora, isso é uma invenção do Tesouro Nacional. Isso não é obrigatório em país nenhum do mundo. O Tesouro Nacional inventou um programa Tesouro Ambiental. Lá atrás emitiram-se 9, 10 bilhões, criando dívida pública. Para quê? Quando o Brasil deveria ter um orçamento para a política ambiental robusto. Nós somos um país continental, nós somos um país com vários biomas. Eu estou aqui no Nordeste, nós temos a Caatinga, você tem a Mata Atlântica, você tem o Pampa, você tem o Cerrado. Você tem meses no Brasil que chove em Pernambuco e está seco na Bahia, chove no Rio Grande do Sul e está seco na Amazônia, ou seja, a questão ambiental ela é crucial para o desenvolvimento equilibrado das nossas condições de produção e de sobrevivência.
Mas aí você não aplica o orçamento arrecadado para uma política ambiental consequente e fica fazendo dívida pública para que, aspas, investidores comprem esses títulos e, quem sabe, amanhã, quando resgatar, vão resgatar com um valor muito maior, porque embolsaram toda a política de juros ao longo desses anos, sem que o Brasil ganhe absolutamente nada disso. Então, não é só o problema do Banco Central, é também o Tesouro Nacional, não é só o problema da taxa de juros, é o conjunto da obra, a política monetária, a política cambial, ou seja, é o modelo macroeconômico que está todo errado. E já passamos um quarto de século submetidos a esse modelo macroeconômico, com algumas oscilações, algumas diferenças de um governo para outro, mas hoje o que nós temos é um governo que se rendeu à pressão financeira, ao rentismo, desmobilizou sua base eleitoral, anestesiou sua base social e fica tentando tirar do andar de cima para o topo da pirâmide. Você quer tirar de quem investe em letra de crédito imobiliário, em letras de crédito agrícola, para pagar a renda dos donos da dívida pública. Eu fiz um seminário ontem aqui na universidade, mostrei os números, quem são os credores da dívida pública. Dentro Opa, de uma pera. Isso é muito importante. Então, é uma absoluta transparência para poder conduzir uma outra transformação, uma outra política macroeconômica para tirar o Brasil das garras do rentismo e da acumulação improdutiva do capital. Paulo, essa é uma questão bastante importante. Deixa eu só chamar aqui a Brave Little Squirrel, falando informações ainda não confirmadas que o Thiago, Rima e mais 4 serão deportados hoje. Brave, eu já falei mais cedo aqui, a Rima já está num avião para Paris, tá? O Thiago não tem informação ainda, tá? E a Virgínia disse que ele tem que ser libertado. O Celo, a relação carnal com Israel está ficando insustentável para os meios de comunicação, ou faz jornalismo, ou faz RP para o Estado transgressor de Netanyahu. E a Maria Aquino presenteou 10 assinaturas do canal, muito obrigado. Então, muito legal. Quem são os credores? Foi esse seminário que você fez ontem. Compartilha com a gente esta informação. Quem é que recebe a grana do pagamento? Gente, ó, é 3 bilhões por dia. 3 bilhões por dia que vai para o bolso. Eu costumo dizer aqui, sabe, Paulo? Essa turma não assiste o Manhã Brasil, porque começa às 7 da manhã, eles não precisam, eles estão dormindo e estão ganhando dinheiro. Então vai acordar às 9, vai para o clube. O cara vai para o clube e está ganhando dinheiro. O cara está ganhando dinheiro o tempo inteiro. Não é? E aí a culpa é dos pobres do BPC as crianças do Fundeb. Quem é o grande beneficiado com isso? Olha, Mauro, em 2010, eu tive o prazer de participar da CPI da dívida pública na Câmara Federal. Tá. Nós tivemos um trabalho bastante profundo, mas, para nossa surpresa, na conclusão do relatório, foi aprovado um relatório chapa branca, um relatório oficial, inclusive com voto de parlamentares de esquerda. Nós perdemos a votação final do relatório e levamos o nosso relatório paralelo para a Procuradoria da República. Numa das audiências da CPI da dívida pública, nós ouvimos nada mais, nada menos do que o professor Carlos Lessa, ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-presidente do BNDES, e que nos disse muito claramente: dívida em si não é problema. Se você olhar no século XX, todos os países dos grandes blocos econômicos, todos convivem com dívida e com déficit. Ainda hoje, a maior economia capitalista do mundo, que são os Estados Unidos, vive muito mais em déficit público do que com estabilidade fiscal. Então, o que acontece? Quando você constitui uma dívida, a primeira pergunta que o Carlos Lessa nos deixou foi: para que você faz a dívida? Segundo, qual é o tempo de duração desse endividamento? Terceiro, qual é a função dos juros sobre essa dívida? Ora, se você faz uma dívida que vai aumentar os seus encargos e você, com essa dívida, não produz riqueza, você está encalacrado. Fazer dívida para consumo, fazer dívida para despesas de pronto pagamento, faz com que como você... esse consignado atualmente, né? Exatamente. Você viu recentemente, quando o Lupe ainda era ministro, eu até publiquei isso no meu Instagram, o governo prorrogou, aumentou, dilatou para 96 meses o pagamento do consignado. O que significa isso? É uma escravidão financeira. A princesa Isabel viveu a época da financiarização,
mas eu posso dizer que é uma escravidão financeira, porque você passar 96 meses pagando, 8 anos pagando uma dívida, faça a conta dos juros que você passou durante 96 meses pagando para essa instituição financeira. Então, quem é que está por trás hoje do estoque da dívida pública? Em primeiro lugar, outra coisa que o professor Carlos Lessa nos chamou a atenção, qual é a pressão de prazo para o pagamento dessa dívida? Porque você tem países como o Japão, que tem uma dívida muito maior do que a dívida brasileira, quase 200% ou mais do seu produto interno bruto, mas a maturidade dessa dívida é de longuíssimo prazo. São títulos que vão ser resgatados em 50 anos. Então, isso dá fôlego para eu, para você, nos prepararmos para uma maratona. Agora, se 36% da dívida brasileira vence em até 2 anos, a pressão sobre o Tesouro é gigantesca. Porque você vai ter que levantar fundos, vai ter que arrancar dinheiro da sociedade para juntar para pagar a dívida que vence ao final de cada ano, além do pagamento dos juros. Além do pagamento dos juros. Então, hoje você tem, em primeiro lugar, instituições financeiras, que são os bancos. Em segundo lugar, os fundos de previdência privada, ou os fundos fechados, que são das empresas estatais, ou os fundos abertos de previdência privada. Em terceiro lugar, fundos financeiros, juntam-se cotas de capital no Brasil e no mundo para aplicar na renda dos juros dos títulos públicos. Aí você tem, como ontem uma aluna me perguntou, professor, o que são esses não residentes que aparecem aí nessa tabela? São grandes investidores, entre aspas, são grandes especuladores capitalistas que transferem suas riquezas para aplicação em títulos no Brasil, mas nunca pegaram um avião para ir para o Recife, para São Paulo, para Brasília, para o Rio de Janeiro. Não sabe nem onde fica. Se perguntar, o cara lá em Nova York compra título da dívida. Pois é. Então, você tem os bancos, os fundos financeiros, os fundos de previdência abertos e fechados, não residentes, os cidadãos da classe média, aposentados, profissionais liberais, que compram títulos pelo programa Tesouro Direto, mas que são minoria, e você tem o próprio governo. O próprio governo, como assim? O governo vende título para o governo e o governo paga juros para o governo? Isso. Há muitos anos, eu presidi uma audiência pública na Câmara Federal sobre a gestão das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Chamamos lá o representante da Caixa Econômica e ele declarou com muita sinceridade que uma parte se aplicava em título público, porque dá muito trabalho negociar projeto de saneamento, de habitação com prefeitura, com governo de estado, não sabe fazer, se enrola, não elabora, etc. Então é melhor deixar aplicado na renda fixa, é melhor deixar aplicado em título público. E aí o que acontece? Quanto maior o estoque da dívida, quanto mais rápido o seu vencimento e quanto maior a taxa de juros, isso forma um coquetel indigesto, que a pressão sobre o Tesouro é imensa. E mais, tudo que você propuser para aumento de despesa no Congresso Nacional, você tem que dizer de onde vai tirar a receita para pagar o aumento de despesa. Nós fizemos uma greve nas universidades no ano passado e a pressão foi de onde vão sair os recursos para pagar parte da recuperação das perdas salariais. Ano passado tivemos 0% e esse ano tivemos 9%, numa perda superior a 30%. Mas tem que dizer, para pagar reajuste de servidor, de onde eu vou tirar dinheiro? Essa regra vale para o Banco Central quando ele aumenta a taxa de juros? Não. O Banco Central faz uma política monetária, gera um encargo e quem tem que pagar a conta é a política fiscal. O Banco Central, quando decide a taxa de juros, não diz, eu vou subir a taxa Selic de 14,5% para 14,75%, para 15%, e o dinheiro para pagar esse encargo vai sair de tal lugar. Neca. Não tem nenhuma responsabilidade para dizer como se vai pagar esse encargo. E aí sobra para a Secretaria do Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento, sobra para o Tesouro Nacional dizer de onde vai tirar. Aí vem o mercado, vem os bancos, os fundos financeiros, os fundos de previdência, plantam notícias nos meios de comunicação do jornalismo econômico, dizendo o quê? Tem que cortar, ajuste de gastos, ajuste fiscal, corte de gastos, equilíbrio fiscal. É toda uma orquestração, que se você for para o dicionário, são 5 ou 6 expressões que se repetem. Como é que chamaram lá em 2000 a Lei Complementar 101?
lei de responsabilidade fiscal. Eu, inclusive, brinco, às vezes, nos seminários, perguntando, quem já ouviu falar, quem leu, quem conhece a Lei Complementar 101? Rapaz, 2, 3 pessoas em 100, 200 participantes levantam o braço. Aí, quando eu digo, mas peraí, vou fazer uma outra pergunta. Quem já ouviu falar na Lei de Responsabilidade Fiscal? Todo mundo levanta o braço. Aí eu digo, gente, responsabilidade fiscal é o nome de batismo, é uma expressão ideológica. O nome da lei é Lei Geral de Finanças Públicas. Aí lá atrás, em 2000, chamava-se Lei de Responsabilidade Fiscal. Como é que foi batizada a emenda constitucional do teto de gastos não financeiros? Novo regime fiscal. Como é que foi batizada a Lei Complementar 200, que Lula aprovou em agosto de 2023? Novo arcabouço fiscal. Eles pegam o vocábulo fiscal da língua portuguesa e saem arrodeando com arcabouço, responsabilidade, novo regime, etc., para convencer no processo de formação da hegemonia, convencer a população que esse é o caminho. Agora, quando você pergunta para as pessoas o que está escrito nessa Lei Complementar 101 de 2000, as pessoas não leram. Tem lá um artigo 9º. Nada pode ser empenhado para pagamento, para compra, para prestação de serviço, nada, se não tiver primeiro reservado o dinheiro para pagar juros da dívida pública. Ou seja, você inverte o país de ponta cabeça. Você, em vez de administrar as riquezas que o país arrecada com uma tributação regressiva e indireta, porque o que aconteceu recentemente não foi uma reforma tributária do ponto de vista da sua espinha dorsal. A gente mexeu no imposto sobre bens e serviços, que era ICMS nos estados, agora vai passar para uma cota federal, uma cota estadual, etc., CBS e por aí vai. Mas reforma tributária, do ponto de vista dos princípios da justiça fiscal, progressividade, predomínio dos impostos... Eu digo sempre aqui, a gente não teve reforma tributária, é uma mentira do Lula e do Haddad essa história de que nós tivemos uma modernização tributária, que não tem nada a ver com reforma tributária. Exato. Então você tem uma carga tributária regressiva e indireta, concentrada 10 vezes mais no consumo de bens e serviços do que sobre o patrimônio, está lá. Qualquer ouvinte, qualquer companheiro, companheira que está nos acompanhando, abre o site da Receita Federal, procura lá na página Central de Conteúdos e vai encontrar estimativa da carga tributária. E vai se surpreender, por exemplo, quanto o Brasil arrecada, o Brasil do agro, o Brasil das grandes extensões de terra, grandes proprietários rurais, quanto arrecada do imposto territorial rural. É uma gorjeta, é uma merreca, não arrecada absolutamente nada. Então, você tira de uma forma desigual e, na hora de devolver para a sociedade, você devolve de uma forma desigualíssima. Você paga muito mais por andar de cima, viabilizando uma acumulação improdutiva do capital, do que nos tempos clássicos, lá entre 30 e 60, preocupado com a industrialização do Brasil. Por isso é que já são fartos os estudos na academia brasileira sobre a reversão neocolonial, sobre a desindustrialização do Brasil. Eu tive o imenso prazer, em 2011, na Fundacentro, em Brasília, de estar numa mesa com nada mais, nada menos do que Teotônio dos Santos, do que Paulo Baltar, pernambucano, professor de economia da Unicamp, discutindo em 2011, Mauro, há 14 anos, essa rota progressiva de desindustrialização, de reprimarização da economia brasileira. Então, se lá atrás, no Império e na Colônia, sobretudo no Império e na Velha República, chegavam produtos sofisticados para aquela burguesia agrária do comércio exterior, hoje está chegando produto de todo canto para uma elite que pode pagar 250 mil numa caminhonete importada da Coreia, ou que vai produzir aqui, mas vai remeter o lucro para onde? Para a sua matriz, lá na Ásia, para a sua matriz na Europa, sua matriz nos Estados Unidos e por aí vai. Então, a gente está vivendo essa reversão neocolonial, não porque é difícil industrializar um país, não porque é difícil mudar regras do jogo, é por escolha. São escolhas, são decisões macroeconômicas tomadas a partir de compromissos de classe, conduzidas por um conjunto de doutrinas. Eu disse ontem no debate aqui na universidade, a doutrina de que o mercado é autorregulado, que o Estado não tem que se miscuir, não tem que se meter na atividade pública, que o papel do Estado como política fiscal não pode ser expansionista, porque se for expansionista, vai inundar o mercado de moeda e vai gerar inflação.
Ora, o que aconteceu nos Estados Unidos depois da crise de 2007, 2008? O Obama ligou para o Congresso Nacional, pediu 800 bilhões de dólares para injetar naquele conjunto de empresas, bancos e seguradoras que tinham quebrado com a crise das hipotecas. O que aconteceu? A inflação explodiu nos Estados Unidos? Não. Olha para a Segunda Guerra Mundial, para o pós-guerra. O que aconteceu? Olha para a Covid aqui, né? Para a Covid no Brasil. Aquela injeção de recursos na economia por conta da Covid não explodiu inflação nenhuma, né? Então, quando você olha para o conjunto da obra, as doutrinas hegemônicas são doutrinas de classe. Não são neutras. Não há tecnicismo isolado, absoluto, para definir absolutamente nada. Segundo, o tripé, política monetária, política cambial, regime de metas, é um tripé que serve a um modelo econômico. Ele não serve ao desenvolvimento do país como um todo. Você passar 25 anos, um quarto de século, não é uma semana, não é um plano plurianual de 4 anos, você passa 25 anos, entra governo, sai governo, dentro da democracia, e essa democracia não interfere no modelo econômico, é uma democracia formal, institucional, mas que ela é uma democracia de fachada, porque ela não exerce a sua função principal, que é conduzir o debate do processo econômico, como o Dalbor publicou lá em 2008, né, Democracia Econômica Alternativa de Gestão Social, e veio publicar agora, recentemente, A Era do Capital Improdutivo. Ou seja, basta fazer eleições, é importante ter uma democracia formal, eleitoral, com funcionamento das instituições, claro, mas quando você tem um conjunto de atores que não exercem os seus papéis, o que vai aparecer no palco? Os interesses que estão na coxia, que estão nos bastidores, que são os interesses financeiros. E aí tem um trabalho, você talvez conheça, que eu trabalho muito com ela, que é a tese da Paula Politi, que foi jornalista da agência Estado, infelizmente falecida há anos. Chama-se O Juro da Notícia, jornalismo econômico pautado pelo capital financeiro. É um trabalho brilhante, e quando ela publicou, ficou super didático. Então, as pessoas que não são da área acadêmica, que não são da parte econômica, ciências contábeis, administração, direito, vão compreender. A Paula foi lá, investigou e descobriu que foi no final dos anos de 1980, depois de uma sucessão de planos anti-inflacionários falidos, que abriu-se um buraco nas redações das grandes emissoras de rádio, jornal e televisão, porque ficou difícil escrever sobre o futuro da economia. Havia muita incerteza no jornalismo econômico. De repente, quem bateu na porta das redações das emissoras de rádio, jornal e televisão? Os bancos, entregando papers, entregando releases, entregando interpretações. E aquilo foi pegando, aquilo foi colando, daqui a pouco o banco trouxe um economista tiracolo. Olha, esse economista aqui acaba de vir de Chicago, de Harvard, de outras universidades, e aí começou todo um grande sistema, por isso é que a Paula diz que o jornalismo econômico hoje, da grande imprensa, da grande empresa jornalística, é pautado pelo capital financeiro. Então, as notícias, como são produzidas, elas não são meros retratos dos fatos econômicos. Elas trazem parte dos fatos econômicos, como eles acontecem, mas trazem interpretações que servem a determinados interesses, a determinadas escolhas. Esse livro é maravilhoso, chama-se O Juro da Notícia, foi editado em 2013, lá atrás, já são 12 anos, mas ele é atualíssimo. Ela entrevistou gerentes de bancos, economistas-chefes de bancos, colegas jornalistas do jornalismo econômico financeiro, e ela revela toda essa construção, toda essa trama. Por exemplo, hoje é comum você ouvir no noticiário o economista-chefe do banco tal, do banco qual, do banco isso, do banco aquilo, o departamento de economia do banco tal, pois a Paula mostra que isso não existia. E quando ela pergunta por que é que os bancos criaram departamentos de economia, vários entrevistados dizem, criamos departamentos de economia para interferir na produção do noticiário econômico. Ou seja, as pessoas ouvem a notícia, e agora virou moda, né, na televisão, colocam aqueles gráficos digitais, aí o apresentador vai lá, passa a mão assim, bem rápido, né, aqueles gráficos, aquelas tabelas, as pessoas leigas, né, na correria do seu dia a dia, não tem tempo para parar, para ter uma leitura, para participar de um debate, as pessoas acham que estão bem informadas. Mas eu digo aqui que é um tsunami de informações
e é uma seca de explicações. Não se explica nada. Então, você casa no plano da superestrutura, né, da comunicação, do jornalismo, do direito, você casa toda essa superestrutura com o apoio do Poder Executivo, do Parlamento Brasileiro, com a interpretação conservadora do Poder Judiciário, as regras que vão permitir a mudança da política econômica. Ora, Ô, Paulo... Oi. Não, é que você fez uma afirmação, deixa eu ver se eu entendi. O que você está dizendo é que a gente tem... Nós estamos em 2025, você falou dos últimos 25 anos, portanto, desde o início do século, desde Lula 1, e então Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma um pouco 2, Temer, Bolsonaro e agora Lula 3, essencialmente a mesma política econômica? É disso que você está falando? Quando Fernando Henrique, ministro da Fazenda de Itamar, se cerca de um conjunto de economistas e constrói o Plano Real, o impacto foi imediato. E assim que se percebeu o impacto econômico, ele deu um salto para a vida política, para uma disputa maior. Ele foi candidato à presidência da República e foi eleito. Então, ele passou o primeiro mandato curtindo, aproveitando-se dos louros políticos do Plano Real, óbvio. Foi uma sofisticada engenharia financeira para conter a inflação e para mudar as formas de combate à inflação. Até então, antes do Plano Real, a forma de combater a inflação era olhar para trás. Uma das formas mais populares, que logo depois não deu certo, foi o Plano Cruzado, de 1986, você lembra, de fevereiro de 86, que foi um brutal congelamento de preços. Ou seja, o touro vem correndo na estrada, o que eu faço? Eu vou lá, boto uma barreira para o touro parar de correr, eu congelei os preços. Isso foi uma medida artificial que não deu certo. Quando Fernando Henrique assume o Ministério da Fazenda, em 1994, eles mudam a concepção. Eles passam a trabalhar um sistema que atrela a nossa moeda à variação do dólar. Por isso é que quando nasce o Plano Real, quando surge a nova moeda, ela surge igual ao dólar. R$1 valia $1. E houve algumas semanas, alguns meses seguidos, que o real chegou a valer mais do que o dólar. Então, isso, para a época, para um país que vinha de uma inflação, na época do Maílson, que até hoje dá consultoria ganhando 300 pau, 400 mil por uma consultoria, mas na Fazenda, a inflação era 86, 85, 70% ao mês, né? Então, o que acontece? Para a época foi um sucesso econômico, um sucesso político, um sucesso eleitoral, só que o feitiço virou contra o feiticeiro. A paridade cambial, em que o real surgia equiparado ao valor do dólar, criou toda uma euforia. Ora, se o real está igual ao dólar, para eu viajar vai ficar barato. Aí parte da classe média começou a viajar mais. Se o real está igual ao dólar, vai ficar muito barato para eu importar. Aí parte da indústria e do comércio, em vez de aplicar na produção e na distribuição no território nacional, passou a importar. Ou seja, você chega no final do primeiro mandato de Fernando Henrique, e aí as bases do Plano Real começam a balançar, porque não tinha mais reserva no Banco Central. Com tanta facilidade de viajar, de importar, disso, daquilo, de remeter lucro para o exterior, as reservas desapareceram. Aí o Fernando Henrique bate na porta do FMI, faz os acordos de 98, 99, mas, como receita, o FMI diz, espera aí, a gente brinca dizendo que Fernando Henrique foi lá, assinou o direito de saque, pegou a bagagem, saiu do hotel, fez o check-out. Quando estava chegando no aeroporto, o FMI disse, vem cá, volte aqui. Não é assim, não. Você vai sair daqui todo contente, mas você tem que assinar uma carta de compromisso. Quais eram os compromissos? Mudar a política econômica. Aí o que faz o governo de Fernando Henrique? Cria o famoso tripé macroeconômico. Prioridade para o pagamento da dívida pública, câmbio flutuante, ou seja, quem determina o entra e sai da moeda estrangeira e os seus interesses não é a política econômica brasileira, são os próprios interesses dos donos do capital internacional. E um regime de metas de inflação. Você não vai olhar mais para o touro que vinha correndo na estrada, você vai olhar na cidade seguinte qual é a velocidade do touro. Ou seja, você vai amortecer a velocidade do crescimento dos preços olhando para uma meta daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Detalhe, o Brasil é um dos pouquíssimos países, não são mais do que 5 no mundo,
cujo regime de metas é para ajustar a inflação para 1 ano. Então, você tem um touro que vem correndo na estrada numa velocidade arretada, como a gente diz aqui, e na próxima cidade esse touro tem que diminuir a velocidade. Ou seja, se a distância é curta, você tem que brecar o touro de uma forma violenta. Se tem mais 20 quilômetros, 30 quilômetros para reduzir a velocidade do touro, aí você vai amaciar um pouquinho mais. Pois o Brasil tem um regime de metas anuais de inflação. Significa, se a inflação hoje está num valor 8%, 10%, e eu quero colocá-la daqui a 1 ano em 4%, o tamanho da pancada sobre os preços vai ser muito grande. E aí convencionou-se que a forma mais adequada é combater a inflação, considerando a inflação de demanda. Então, eu vou controlar o crédito, eu vou aceitar o desemprego. Não sei se você chegou a ver há alguns anos, vários economistas foram à Câmara dos Deputados, à Comissão de Finanças e Tributação, fazer um debate, e todos eles defendendo o quê? Desemprego, redução salarial, redução de benefícios sociais. Óbvio, quando eles foram lá defender o desemprego, não era o desemprego deles, né, como economistas de banco, era o desemprego da classe trabalhadora. Por quê? Porque o trabalhador desempregado, a redução do salário, a desvinculação do pagamento dos benefícios da Previdência em relação ao valor do salário mínimo, reduz custo para o Tesouro Nacional, reduz custo para a Previdência Social. Então, quando você reduz custo social para o Tesouro, você libera grana. Você vai liberar dinheiro para quê? Para fazer um grande acordo nacional de saneamento, um grande acordo nacional de educação superior? Não. Você libera grana para pagar os encargos da dívida pública. Então, em 2000, você consolida esse tripé macroeconômico. O regime de metas de inflação é de 1 ano antes, é de 99. Mas em 2000, ele se casa com o câmbio flutuante e com as metas fiscais. E o que se escreve lá, Mauro, em 2000, na Lei Complementar 101? Está lá escrito. Galera, daqui para frente, quando for elaborar o orçamento, as diretrizes têm que ter as metas fiscais e os orçamentos têm que responder, em primeiro lugar, a sustentabilidade da dívida pública. Isso estava na emenda constitucional do teto de gastos, isso estava na transição entre Lula e Bolsonaro, isso está na lei do arcabouço fiscal. Então, quando você olha, o sistema é o mesmo. Você mudou os partidos políticos, você mudou a sensibilidade social, óbvio, não dá para desconhecer a sensibilidade social do Lula. Eu conheço o Lula quando éramos sindicalistas, antes do Lula surgir como parlamentar, deputado federal constituinte, etc, etc. Eu fiz fundo de greve para a greve dos metalúrgicos em 78, em São Bernardo do Campo. Em 79, nós tivemos uma greve de professores aqui na rede estadual. 6 meses depois, eu fui eleito presidente do sindicato. Na época não tinha sindicato para servidor público, era a Associação dos Professores, como é a POESP em São Paulo, por exemplo, que é mais conhecida. Então, eu conheço o Lula antes disso tudo. Então, o Lula tem uma enorme sensibilidade social, dada a sua origem metalúrgica, a sua origem retirante, saiu de Caetés, distrito de Garanhuns, foi morar em São Paulo. Mas, além disso, não houve a ousadia alimentada por essa base social, por essa base sindical. Eu fui fundador da CUT, eu estava lá em São Bernardo do Campo, no pavilhão Veracruz, em 1983, quando se fundou a CUT. Então, não houve essa ousadia de dizer, vamos ganhar uma eleição, vamos construir uma transição para depois implantar uma mudança. O discurso no começo era esse. Talvez você lembre dos documentos que o Palocci assinava como ministro da Fazenda, dizendo, não, no começo é uma transição, depois vai ser uma transformação. Começou com uma transição, depois virou uma transação. Então, você não mudou a matriz macroeconômica. E isso é grave, porque eu digo sempre, a política econômica é a mãe de todas as políticas. Porque é da política econômica que você observa o crescimento da riqueza, o aumento da renda, o aumento dos empregos, a engorda do PIB, esse agregado macroeconômico tão conhecido, PIB, Produto Interno Bruto, é da política econômica que você interfere no hoje, no amanhã e no depois. Não adianta discutir políticas sociais, políticas setoriais, ou, como se convencionou chamar, questões identitárias, que são legítimas, que são fundamentais, mas se você não partilha a riqueza. O Brasil é o país que mata mais pessoas LGBT. O feminicídio é imenso. Como é que eu vou enfrentar isso se eu não tiver política pública? Como é que eu vou enfrentar a política pública se eu não tiver orçamento? A minha mãe dizia lá no Ceará, saco vazio não se põe de pé.
Então, você precisa partilhar a riqueza, e a riqueza você partilha com tributação, com política social, com política fiscal progressista. Mas a nossa política fiscal não é progressista, ela é conservadora, porque ela retira da sociedade, é o Robin Hood ao contrário, né? Você tira dos mais pobres para transferir para os mais ricos. Em plenos governos do Partido dos Trabalhadores. Eu fui fundador do PT, passei 27 anos no PT, saí do PT em 2007. Tenho amigos, companheiros, alguns eu discordo, outros eu converso, dialogo, abraço, tomo uma cerveja junto de vez em quando, mas houve uma rendição ao modelo. Então, quando você tem hoje uma falsa disputa entre tirar dinheiro da elite para fazer esse ajuste fiscalzinho que o Haddad quer fazer, de a meta fiscal, eu estou dizendo, gente, isso é uma falsidade ideológica. Você está querendo tirar de uma parte da elite financeira para pagar para os rentistas, para os bancos, para os fundos de previdência. E lembra que Chico de Oliveira, o finado Chico de Oliveira, pernambucano, economista, contemporâneo de Celso Furtado, esteve com Celso na Sudene, inclusive, escreveu lá o Ornitorrinco, né? Trabalhadores que eram sindicalistas, eram oposição. Quando Lula chega ao governo a partir de 2003, eles saem dos sindicatos para os fundos de pensão e dos fundos de pensão para o conselho de administração das grandes empresas privadas. Ou seja, em 4 anos, saíram da condição de sindicalistas de oposição com salários de 8, 7, 6, 10 mil, para ganhar 200 mil como conselheiro de um fundo de pensão numa empresa privada. Ou seja, não volta mais para a base fabril, não pensa mais como trabalhador assalariado, vai pensar como financista. Então, esse é que é o problema. Hoje, por trás desses fundos de previdência que estão na dívida pública, quem que você tem? Você tem fundos como Previ, Funcef, da Caixa Econômica, Real Grandeza de Furnas, tem vários fundos estatais de previdência fechada de empresas estatais que estão lá discutindo como adquirir renda para a capitalização do fundo. E a forma menos emblemática é o Tesouro Nacional, é aplicar na renda fixa dos títulos públicos. Então, é toda uma macroeconomia do rentismo, é uma macroeconomia da estagnação, é uma macroeconomia que sequestra o orçamento, e, óbvio, o governo tem que tomar providência para as contas nacionais. Mas essas providências que o governo está tomando, elas jogam água no moinho da mesmice, no moinho do rentismo, no moinho da descapitalização do patrimônio social brasileiro. Por quê? Porque eu passei 20 anos com 2 planos nacionais de educação, não consegui alcançar as metas, vou fazer um 3º plano nacional de educação, e o Lula colocou lá, município, estado, governo federal, vão colocar nos seus orçamentos as metas do plano. Tudo bem, vamos lá, todo mundo vai aplaudir, vitória, 10% do PIB, mas, porém, a lei do Plano Nacional de Educação é uma lei ordinária. Em cima dela, determinando o que fazer, está a lei complementar do arcabouço fiscal, e em cima da lei complementar está a Constituição, emenda constitucional 109 do Bolsonaro, dizendo elaboração e execução do orçamento, lá embaixo, na base, tem que respeitar, em primeiro lugar, a sustentabilidade da dívida pública, ou seja, é a rendição ao rentismo, abandonando minimamente aqueles objetivos que lá em 88 foram inseridos na Constituição. Quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? Combater a pobreza, a desigualdade, promover o bem-estar, etc. Ficou no papel. Lá atrás, há longínquos 37 anos, ficou no papel. Então, é preciso que a sociedade saia dessa anestesia. Eu digo para as pessoas, eu votei no Lula contra Bolsonaro, mas eu não dei meu título de eleitor para o Lula. Eu não dei minha consciência política para o Lula. Eu votei numa situação emergencial para derrotar a extrema-direita e a ameaça fascista. Mas eu quero derrotar a política neoliberal macroeconômica que o Paulo Guedes deixou. Eu quero derrotar o conservadorismo fiscal que o Temer deixou. Eu quero derrotar essa visão de que o Estado tem que servir com a tributação, a formação de riqueza, e entregar riqueza para o andar de cima da economia, que é o setor improdutivo. Eu não estou discutindo aqui acumulação produtiva do capital, empresas, produção agrícola, rural, serviços. Eu estou discutindo que uma parte preponderante do orçamento está indo para quem não produz nada. É como você fala, que quer, vai para a praia, pega o jatinho. Quem nunca foi nos últimos anos assediado
por esses consultores da Bolsa de Valores que dizem, olha, eu indiquei uma ação que estava a 10 pau, mas ela em 30 dias subiu para 40 pau, então se você bota R$1.000, daqui a 6 meses você vai ter um patrimônio, e as pessoas acham que estão produzindo riqueza com isso. Né? O quadro é grave, mas não é desesperador. Por quê? Porque tem vocês que estão fazendo ousadamente esse jornalismo, essa crítica investigativa pelos meios de comunicação, tem um time de editoras maravilhosas, porque lá atrás a gente lembrava da Vozes, da Civilização Brasileira, de algumas outras, Eiffel, Bertrand, que editaram Capital, volume 1, volume 2, volume 3. Hoje você tem um monte delas, eu posso até dizer os nomes, né? A Boitempo, Letras Anticapital, Lutas Anticapital, Autonomia Literária, Expressão Popular. Tem uma galera que está dando vazão a tudo que está sendo produzido criticamente. Isso é ciência. Olha, eu passei 4 anos dizendo que Bolsonaro era negacionista sanitário, agora no governo Lula eu vou ser negacionista econômico? Eu vou desconhecer dissertações, teses, títulos, capítulos, estudos, pesquisas, dizendo esse modelo não presta, esse modelo é rentista, ele produz desigualdade, ele concentra riqueza, ele sequestra o Estado. Eu vou negar isso? Eu vou negar a obra de Caio Prado, Florestan Fernandes, Celso Furtado, Inácio Rangel. Quando falam de inflação, eu lembro de Inácio Rangel, eu lembro de Lauro Campos, que foi senador da República, professor da UNB. O Brasil tem que reencontrar os seus grandes intérpretes, criticamente, óbvio, contextualizá-los, conjunturalizá-los, mas o Brasil não pode abrir mão de quem pensou o Brasil para além de uma república das elites, para além de uma proclamação da República conservadora, de uma proclamação da independência conservadora, de um processo de industrialização em que se sonhava com um Brasil potência. Mas a burguesia, quando olhou para trás e viu que ia ter que dividir o bolo com a classe operária e com o campesinato, deu um coice, deu uma cotovelada e foi se aliar à burguesia internacional para patrocinar o golpe de 64. Então, tem que sair dessa anestesia. Eu acho que o Brasil tem sido enganado, tem sido anestesiado, os movimentos sociais, o movimento sindical, sobretudo, está extremamente paralisado. Eu fui fundador da CUT. Eu vejo hoje o papel da CUT com tristeza. Não estou falando contra as pessoas, eu estou dizendo o papel de uma central sindical eu vejo com tristeza, porque não mobiliza. Aí fica naquele teatrinho, né? Quando era o Roberto Campos Neto, Mauro, a cada 45 dias que se mudava a taxa de juros, era um batalhão de porrada no Roberto Campos Neto. Com razão. Um batalhão de porrada, porque aumentou a taxa de juros, papapá, papapá. Aí o mandato do Campos Neto termina, o Lula encaixa o Galípolo, que escreveu vários livros com o Beluso combatendo a austeridade fiscal, eu tenho alguns desses livros, um deles, o título é muito engraçado, manda quem pode, obedece quem tem prejuízo. É isso mesmo, obedece quem vai ter prejuízo. Mas depois o Galípolo tirou a fantasia progressista e voltou a ser aquilo que me parece sempre foi o DNA dele. É um homem ligado a banco, ele foi presidente do Banco Fator, quer fazer carreira no mercado financeiro quando sair do Banco Central, penso eu. O que acontece? Sai o Campos Neto, o Galípolo vai para a diretoria, depois o Galípolo sobe para a presidência, e na mesma subida do Galípolo para a presidência, o governo nomeia mais 3 diretores do Banco Central. Um dos quais, o diretor de política monetária, veio do Bradesco. Está lá publicado. Veio do Bradesco. Então, de repente, como comenta lá o meu querido amigo de outras épocas, Nildo Ouriques, do Movimento de Emancipação do Proletariado, o glorioso MEP, nós fomos do MEP lá nos anos de 1970, ou seja, ninguém fala mais do Galípolo, ninguém condena a política monetária do Banco Central com a mesma ênfase que se condenava o Roberto Campos Neto, aí o Banco Central continua com a política ultra-ortodoxa, continua com a política que a inflação é uma inflação de demanda, que a forma de coibir a demanda é aumentando o custo do crédito, é tirando moeda de circulação, aí faz a dobradinha, Banco Central e Tesouro Nacional, todos os dois na ponta direita, porque nessa política econômica não tem ponta esquerda, só tem ponta direita, né? Aí jogam juntos na ponta direita para fazer gol para o capital, mas não faz gol para a Constituição, não faz gol para o SUS, não faz gol, né? Eu não vou dizer aqui que tem que trocar o técnico como trocamos o Ancelotti, né? Que até deu resultado aí no Paraguai. E eu sou professor de educação física, então quando eu falo de esportes, assim, eu tenho muita coisa para dizer. Mas, cadê
tem mais crítica ao Banco Central? Sim. O que eu vi recentemente é o Edinho, que foi prefeito de Araraquara, candidato à presidência nacional do PT, dizendo, não tem que criticar o Galípolo, ele é um aliado, ele foi indicado pelo Lula, mas qual é a política que está sendo feita? É a única política monetária possível? Não. Se a gente for estudar um pouquinho mais nas universidades, nos departamentos de economia que se dedicam a estudar isso criticamente, a gente vai ver críticas robustas a essa política monetária, ao Conselho Monetário Nacional, a saída do Banco Central do Conselho Monetário Nacional. O Banco Central é para executar a política, mas quem define a política monetária tem que ser um Conselho Monetário Nacional muito mais representativo, porque juros e câmbio são dois preços vitais para a economia. São dois preços vitais para a economia. Eu não posso deixar a definição dos juros nas mãos de setores que ganham com a política econômica. É como botar a raposa para tomar conta do galinheiro. Sim. É como botar o centroavante para jogar sozinho na pequena área sem marcação. Então, isso tudo tem que ser debatido. Nós temos sólidas contribuições, não dá para ser negacionista econômico, como criticamos o Bolsonaro, que era negacionista sanitário, e esse é o papel que a gente tem tentado cumprir. Nós vamos ter uma eleição no próximo ano, eu acho que pode se caminhar para um novo maniqueísmo entre a esquerda e a direita, entre aspas, mas eu quero contribuir, acho que a gente está contribuindo para fazer o debate de conteúdo, o debate da política econômica. Não é só combater a extrema-direita no plano político, tem que combater a extrema-direita no plano da economia, da política fiscal, da política monetária, da política cambial, porque é isso que pode construir perspectivas de futuro para o país, né? Legal, Paulo. Nossa, realmente, você é uma enxurrada. Gostei, muito bem apresentado aqui. A Maria aqui nos pergunta, você tem publicações, você tem livros publicados sobre economia ou não? Eu cortou um pedacinho. A Maria o quê, Mauro? Por favor. Ela pergunta se você tem publicações, livros sobre economia. Eu tenho uma publicação da minha dissertação, estou preparando uma publicação de um livro sobre esse debate do Plano Nacional de Educação, mas ele não é um debate estritamente pedagógico, ele faz a ponte da crítica do modelo econômico e as restrições, e tenho vários artigos publicados, posso compartilhar. O Instagram, muito bem. Mas aí me hackearam. Viram lá que eu estava com 10 mil seguidores, me hackearam, pedindo dinheiro. Eu falei, cara, vai lá ver se eu estou publicando jatinho, lancha, iate, passeio em Paris. Eu só publico minhas concepções, meu trabalho, minha crítica e tal. Aí meu Instagram hoje é meu nome todo junto. É Paulo Rubens Santiago Ferreira, tudo pegado. E eu estou tentando fazer do Instagram. Estou discutindo com alguns amigos recuperar o site, porque eu trabalhei muito tempo com o site, depois eu fiz uma interrupção, passei esses 7 anos, até o ano passado, no mestrado e no doutorado, mas estou me comprometendo a compartilhar, fazer comentários dessas publicações, dessas dissertações, dessas teses. E olha, Mauro, vou dizer mais uma vez, o que nós temos de gente boa hoje no Brasil, só que essas pessoas não estão sendo incorporadas a leitura de parte preponderante da esquerda. Você lembra, antigamente, o PT era oposição, que era comum na tribuna da Câmara, o Bezoini, o Palocci, o Genuíno, o Zé Dirceu, subir na tribuna com documentos do DIEESE, com documentos da Unicamp, para a discussão do salário, né? Levava-se para o plano do debate político a contribuição acadêmica. Maria da Conceição Tavares, que até deputada federal foi, né? Até deputada federal foi. Florestan Fernandes, até deputado federal foi. Hoje, quem são os intelectuais orgânicos do povo, da classe trabalhadora, que exercem mandato? Você conhece algum no Congresso? Eu não conheço. Eu vejo, às vezes, o Mauro Benevides Filho, lá do Ceará, que é economista, me parece tem mestrado, tem doutorado, essa semana fez uma crítica duríssima à política monetária. Ele disse, o problema da economia brasileira é a política monetária. Juros nominais, 920 bilhões, para quê? Para nada. Mas é talvez uma agulha num palheiro, né? Então a gente precisa dizer para as pessoas mais jovens, para as pessoas que se desencantaram, para as pessoas que estão presas a essa polarização rasteira, pobre, do ponto de vista do conhecimento, que tem muito mais coisa importante para ser pensada, para ser trabalhada nesse país.
Então, vou te chamar outras vezes, Paulo. Muito legal a conversa contigo. Precisamos encerrar. Achei que temos muito a aprender. Agora que já sabemos o caminho de casa, ou melhor, sabemos o caminho entre o WhatsApp de um e de outro, vou te chamar mais vezes para a gente conversar aqui. Muito obrigado, viu, Paulo? Obrigado mesmo. Boa caminhada para ti. Agradeço a atenção dos internautas. Vou repetir: meu Instagram é Paulo Rubem, com M, Paulo Rubem Santiago Ferreira. E o que eu publico no Instagram está no meu Facebook, que é Paulo Rubem S. Ferreira. Está colado lá, para a gente retomar esse debate. Pretendo publicar o livro do Plano Nacional de Educação até o Dia do Professor, 15 de outubro, e até dezembro, se tudo correr certo, publicar a tese adaptada para a publicação editorial. Na minha tese, eu estudo essas barreiras macroeconômicas, como é que elas favorecem a acumulação do capital e como é que isso prejudica o orçamento para o financiamento da educação no Brasil. A gente fez exatamente esse esforço de não ficar só no financiamento, na ponta. O dinheiro que chega para pagar o professor, que chega para manter a universidade, mas discutir o que vem antes do orçamento. A tributação, a renúncia fiscal, a sonegação fiscal e a política macroeconômica, que é a que determina tudo. Grande abraço, Mauro, muito obrigado aí. Abração, até a próxima vez, então. Obrigado, alegria grande conversar contigo. Boa semana.